primeiro milhão geralmente é mais difícil, mas o segundo é inevitável. Fala pessoal, Borges aqui, e nesse vídeo eu vou te mostrar o processo básico que você tem que seguir para fazer o seu primeiro milhão. Bom, geralmente existe um estigma muito grande em cima desse termo, né, em cima do primeiro milhão, mas esse estigma geralmente é compreensível porque, como eu mencionei aí no começo do vídeo, o primeiro milhão é o mais difícil, em 99% dos casos. E depois que você atinge o primeiro milhão, se você tiver um pouquinho de ambição, o segundo é inevitável. Eu resolvi fazer esse vídeo para trazer clareza para você, porque o objetivo desse canal aqui não é somente contemplar temas mais avançados ou específicos. E eu acho que esse vídeo vai ajudar aqui de uma forma geral quem tá começando agora, quem chegou agora aqui, quem me conheceu agora, ou até mesmo quem já tá aí há mais um tempo, mas ainda não encontrou um caminho certo para seguir. Bom, antes de mais nada, é importante deixar claro que a primeira coisa que você precisa para chegar no seu primeiro milhão é de clareza e direcionamento. Ou seja, você precisa de etapas e você precisa de um plano para você seguir. Por quê? Se eu chegar aqui agora para você e perguntar, você quer ser milionário? Você quer ser muito rico? Bom, tenho certeza que você vai responder que sim, que você quer ser muito rico. E até aí beleza. Só que se em seguida eu perguntar para você se você tem um plano para ser milionário, se você tem um plano para se tornar muito rico, aí é nessa segunda pergunta que a maioria vai ficar calada e simplesmente vai travar, não vai saber o que responder. E se você não tiver um plano, se você não tiver clareza, a real é que você nunca vai conseguir chegar lá. É a mesma coisa que hoje, por exemplo, você está aqui em São Paulo e aí você fala assim, pô, quero ir para o Rio de Janeiro, quero ir para Minas Gerais, só que você não tem um mapa do caminho, você não sabe como chegar lá. Se você não sabe como chegar lá, se você não tem um plano para chegar lá, então isso equivale a dizer que você nunca vai chegar lá. E sabendo disso, que eu vou te apresentar aqui nos próximos minutos é basicamente um esboço desse plano. E a real é que não necessariamente existe só uma forma de você chegar no primeiro milhão de reais, de você acumular uma boa quantia em patrimônio, de você ganhar uma quantia relativamente alta de dinheiro. Ou seja, existem diversas formas aí de você chegar no primeiro milhão. E o que eu vou trazer aqui é a forma mais simples, baseada na experiência que eu vivi e também considerando os acertos que eu cometi ao longo da minha jornada e também os erros que eu cometi, que eu poderia não ter cometido, mas acabei cometendo. E bom, primeiro de tudo, a primeira coisa que você tem que fazer hoje, caso você queira ser milionário um dia, é organizar a sua vida financeira. Então hoje você tem dívidas? Quanto que você ganha? Quanto que você gasta? Quanto que sobra no final do mês aí, se é que sobra? Quanto que você tem aí de despesas, qual que é o seu custo mensal? Enfim, você primeiro tem que organizar muito bem a sua vida financeira. E se você tem alguma dívida hoje, se você tá com o nome sujo, enfim, se você tá negativado aí, a primeira coisa que você tem que pensar também é em como que você vai fazer para quitar essa dívida. E esse é um assunto mais extenso, posso fazer um vídeo somente sobre isso, mas de antemão eu já te adianto que se você quiser entender uma forma muito eficaz de você se livrar das dívidas, eu recomendo que você leia o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro vai te ajudar demais. Mas também, para já adiantar alguma coisa aqui sobre dívidas, princípio geral que a gente tem ali quando o assunto é dívidas, para você sair de uma dívida, basicamente você tem que fazer duas coisas. Você tem que gastar menos e você tem que ganhar mais. Se você consegue gastar menos, já vai sobrar um dinheiro ali e você consegue utilizar esse dinheiro ali para pagar a sua dívida. E se você consegue gastar menos, tá sobrando dinheiro e você ainda consegue encontrar uma forma de ganhar mais, aí sim que você potencializa o processo de quitação dessa dívida. E aí, já puxando um gancho, a gente entra no segundo caso aí de pessoas que geralmente não tem uma dívida, mas também não tem uma fonte de renda. Porque antes de tudo, o que você tem que entender é o seguinte: dinheiro faz dinheiro. Ou seja, para enriquecer, você tem que de alguma forma empreender. E para empreender, você tem que investir, ou seja, você precisa de utilizar dinheiro para fazer mais dinheiro, para multiplicar esse dinheiro. E aí, como que você faz então para ganhar mais, caso você esteja aí com a dívida, ou até para conseguir uma renda que vai te permitir levantar um caixa, caso você não tenha nenhuma fonte de renda agora, para em seguida você utilizar esse caixa para empreender. Nesse caso, a forma mais simples de você conseguir essa renda, de conseguir levantar esse caixa, é prestando serviços. Exatamente, coloca na sua cabeça, uma das formas mais eficazes de você conseguir uma renda extra, de você conseguir levantar um caixa, é através da prestação de serviços. E aí você pode prestar serviços de diversas formas, através da internet, enfim, às vezes você tem uma habilidade aí, você é designer, sabe fazer sites, então você pode prestar o seu serviço ali, design do site, ou então se você não tiver alguma habilidade específica aí, nenhuma formação, nenhum curso, você pode também prestar outros tipos de serviço através da internet e conseguir levantar uma grana através disso, que é o que eu ensino lá dentro
do Renda Turbo, que é um módulo específico que eu entrego ali pros meus alunos para que eles possam levantar caixa aí. Enfim, tem gente que faz mais de 10, 15 mil reais, 20, 30 mil reais no mês somente prestando serviços muito simples através da internet, que você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento específico para poder fazer. E aí não existe muito bem uma regra, existe aquilo que é mais simples, que é mais fácil. Eu, por exemplo, quando eu estava começando, quando eu decidi que eu ia empreender através da internet, eu não tinha também uma fonte de renda, eu precisava levantar esse caixa. E a única forma que eu encontrei no momento para levantar esse caixa foi prestando o serviço de aula particular. Ou seja, eu tinha um conhecimento ali, né, que eu percebi que tinha alguns estudantes que precisavam, e aí eu dava aula particular. Outra coisa que eu fazia também era plantão em cursinho. Então, geralmente eu ia lá, passava uma tarde lá tirando dúvida da galera, ou então até mesmo, às vezes no final de semana, eu ia fazer inspeção ali, uma espécie de monitoria para quem estava fazendo prova. Então, geralmente os alunos faziam ali simulado no final de semana, eu ia lá e ficava olhando a galera, acompanhando a galera ali fazer simulado, não deixava ninguém colar. Então, prestação de serviço é basicamente isso e é uma excelente forma de você conseguir ganhar mais ou então de você conseguir levantar um caixa. E, claro, existem formas mais fáceis do que outras de você fazer isso. E depois disso, em último caso, vão ter aquelas pessoas que não estão em dívidas e também já tem uma fonte de renda, ou seja, ela trabalha, já tem uma fonte de renda, tem um caixa guardado até mesmo para ela poder investir, ou então o dinheiro que ela ganha já sobra, então ela pode pegar aquele dinheiro ali e pode reinvestir empreendendo. E aí, já fazendo o gancho, a gente vai para a segunda etapa do processo aí para você se tornar milionário, que é reinvestir esse dinheiro que você tem em algum processo de vendas. Ah, Matheus, eu poderia reinvestir esse dinheiro ali em ações, eu poderia reinvestir esse dinheiro ali em X, Y, Z coisas. Poderia, mas você tem que entender que nada enriquece mais rápido do que empreender, do que vender. Eu costumo inclusive dizer que vender é a primeira habilidade que você precisa para se tornar rico, cara. Quem sabe vender, literalmente nunca vai morrer de fome. Então, se você sabe vender, você já vai conseguir ficar rico. Se você sabe resolver problemas, aí você vai ficar muito rico. Você já passa para a segunda etapa. Inclusive tem uma frase que diz o seguinte, né? Que o quanto você ganha é proporcional ao tamanho do problema que você resolve. Então, nesse segundo passo, você tem que entender isso, que para você conseguir ficar rico, você precisa vender. E dentro disso, de preferência, você precisa vender algo que tenha escala e que tenha escala rápida. Como assim, Matheus? Algo que tenha escala e algo que tenha escala rápida. Vamos lá. Então, hoje, no meu caso, para diversificar o meu patrimônio, para diversificar as minhas fontes de renda, eu invisto em lotes, tá? Então eu compro e vendo lotes. Só que isso não é algo que tem uma alta liquidez. Pode ter até um certo processo de escala no longo prazo, mas não é uma escala rápida e nem tanto líquida, ainda mais dependendo do tipo de lote. Fora isso, existe uma barreira de entrada muito grande, cara. O lote mais barato que eu comprei até hoje foi 250 mil reais para 300 metros de terra. Então, cara, você imagina só, o cara que está começando a empreender, desembolsar já 250 mil reais, não tem cabimento. É uma barreira de entrada muito alta para 99,9% das pessoas que estão começando. E outra, como eu mencionei já anteriormente, esquece essa parada de bolsa de valores, de investir o seu dinheiro em ações. Cara, se você não tem pelo menos alguns milhões na conta, vai por mim, não vale a pena. O dinheiro que você poderia usar ali para investir empreendendo em algum processo de vendas tem o potencial de multiplicação muito maior, mas muito maior do que qualquer ação que você possa imaginar hoje. Então não adianta você investir em ações, fundos imobiliários, enfim, achando que você vai ficar rico com isso. Por quê? Porque o potencial de retorno que você teria com esse dinheiro que você está aplicando é muito maior quando você empreende, quando você aplica isso num processo de vendas. E aí, dentro desse contexto, considerando tudo isso que eu acabei de falar aqui nesse passo 2, ou seja, que você tem que vender algo que tenha escala e algo que tenha escala rápida, e ainda, além de ter uma escala rápida, ter uma barreira de entrada muito pequena. Então como é que você vai fazer isso? Muito simples, através da internet. Não existe nada hoje que contemple tudo isso que eu acabei de falar, a não ser o marketing digital, a não ser o mundo das vendas online. E aí dentro disso vão ter mais outras variáveis, então tem o mercado de afiliados, tem o mercado de infoprodutos, tem o mercado de dropshipping, cada um vai ter sua vantagem, cada um vai ter sua desvantagem dependendo do ponto de vista, mas enfim, em termos gerais, o mercado digital é a melhor forma para quem tá querendo empreender, para quem tá querendo começar com pouco. Para você ter noção, cara, comecei com R$1.500 e eu transformei R$1.500 em dezenas de milhões de reais. Olha que loucura, olha o potencial desse mercado. Agora você acha que se eu tivesse colocado R$1.500 em qualquer ação aí do mercado, você acha mesmo que em 2 anos eu estaria aqui? Com certeza não. Então vai por mim. Empreender através da internet é o melhor caminho para você conseguir enriquecer. Você pode até potencializar isso depois em outros empreendimentos, mas para começar, cara, não tem jeito.
é a internet hoje. E por último, depois que você aprender a vender na internet, você tem que aprender a reter esse dinheiro e a reinvestir esse dinheiro. Porque tem uma frase que eu ouvi do Grant Cardone que ela condiz muito com a realidade, que é a seguinte: fazer dinheiro é uma coisa, fazer dinheiro e reter o dinheiro é outra coisa diferente. Fazer o dinheiro, reter o dinheiro e ainda conseguir multiplicar esse dinheiro mais e mais é outra coisa diferente. Então são 3 coisas diferentes aqui. Então hoje eu conheço gente que sabe fazer dinheiro, mas não sabe reter o dinheiro. Ou seja, o cara faz dinheiro, mas gasta muito, não tem controle, enfim. Ao mesmo tempo eu conheço gente que sabe fazer dinheiro, mas só sabe reter aquele dinheiro que faz. Ou seja, não multiplica isso. E por fim, tem aquele grupo de pessoas que é mais seleto ali, que sabe fazer as 3 coisas. Sabe fazer dinheiro, sabe reter o dinheiro da forma correta, mas também não é 100% conservador. E aí sabe também multiplicar muito esse dinheiro. E dentro desse terceiro passo, eu não gosto muito de estabelecer prazos para as minhas metas. Por quê? Primeiro, eu acho que os prazos eles te limitam. Então, às vezes você fala assim, pô, eu quero fazer R$1 milhão dentro do período de 1 ano. Aí beleza, vai lá. Pra você fazer 1 milhão em 1 ano, você tem que ganhar mais ou menos R$83 mil por mês, por aí. E aí beleza, você começa lá a ganhar dinheiro, e aí no primeiro mês você faz 85 mil, no segundo você faz 70, no terceiro você faz 60, e aí você fala, pô, né, já começa a ficar desanimado e sua cabeça começa a te sabotar, fala, pô, não vai dar tempo, você não vai cumprir a meta, quando na verdade se você tivesse continuado na mesma pegada ali, no quarto mês provavelmente você ia fazer 200 mil, e depois 300. Então acho que essa questão dos prazos para as metas não é algo muito legal, pelo menos comigo nunca foi algo que funcionou. Agora uma coisa que eu faço é estabelecer prazos para as minhas tarefas, aí é totalmente diferente. Então fala assim, ó, nessa semana aqui eu tenho que fazer tantos anúncios, nesse mês aqui eu tenho que escalar tantas campanhas, eu tenho que investir tanto de orçamento em anúncios, aí é totalmente diferente. Agora, estabelecer prazos para as metas eu acho que não é algo tão produtivo, até porque a curva de crescimento ela não segue uma linha reta, então você não está num ponto aqui e aí você sai desse ponto e vai para o ponto ideal através de uma linha reta. Na verdade, a curva de crescimento ela é uma curva exponencial, ou seja, no começo você evolui muito pouco. Aí você vai passando o tempo, você vai evoluindo pouco, até que de repente você dá um salto. Você começa a crescer de forma exponencial e começa a crescer também de forma cada vez mais rápida. E aí, dito isso, dentro desse terceiro passo, outra coisa que eu acho interessante de falar para você em relação ao processo de escala, porque muitas vezes a pessoa ela fica presa na escala. Então vamos supor que você está vendendo ali um produto onde sua comissão em cima desse produto, ou o seu lucro em cima desse produto é de R$100. E aí vamos supor que você faz 28 vendas por dia e tem um lucro de R$2.800 por dia. Se você conseguir manter esse lucro aí, dentro de alguns meses você vai chegar no seu primeiro milhão. E aí beleza, só que vamos colocar outro cenário aqui. Vamos supor que você quer ter um lucro aí de R$2.800, R$3.000 por dia, só que agora você só está conseguindo ter um lucro de R$1.500 por dia com um determinado produto ali que você está vendendo. E a questão que fica é a seguinte: será que você não consegue vender outro produto com essa mesma estratégia? Então é isso que eu faço muito hoje. Eu escalo muito de forma lateral. Ou seja, tem produtos aqui hoje que eu lucro R$1.500 por dia vendendo esse produto. Já tem outros produtos que eu lucro R$10.000 por dia em um único produto. Então eu não ganho de um lado só. Eu ganho de vários lados e escalo isso de forma lateralizada através da mesma estratégia. Bom, depois disso, você tem que saber é que você só vai precisar de foco e consistência para chegar no seu primeiro milhão. Lembra que eu falei que a curva de crescimento ela é exponencial? O que eu observo muito é que tem muita gente que desiste justamente no ponto crítico aqui, no ponto que está bem antes da curva se acentuar, ou seja, bem antes do crescimento exponencial que essa pessoa vai ter, porque quando você está chegando aqui nesse ponto, geralmente é onde você encontra mais dificuldades, é onde você tem que ter mais resiliência para continuar, e a maioria das pessoas desiste justamente nesse ponto. E você que está aqui agora, eu tenho certeza que você está tendo ciência disso, e é por isso que eu tenho certeza que você não vai desistir. Bom, finalizamos por aqui mais um vídeo. Espero que esse conteúdo tenha te dado muita clareza, espero que você tenha compreendido tudo. Se inscreve aí no canal, deixa seu like e deixa aqui seu comentário, que é muito importante para o canal continuar crescendo aí. E também, se você tiver alguma sugestão para os próximos vídeos, deixa aí que vai ser muito bem-vinda essa sugestão. Um abraço, tamo junto e até a próxima.